Boa noite, meus amores, do Centro Espírita José Diogo. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, matando essa saudade de Vilma, de Udomar, de Sheila, do nosso querido Flaviano, enfim, de cada um de vocês que fazem parte desta casa, né, onde nós aprendemos a amar. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Boa noite também aos nossos queridos amigos do YouTube, esses irmãos adoráveis que nos acompanham, que estão sempre conosco, que estão ajudando cada vez mais a divulgar o canal Vai na Fé, que vem dando os seus likes, vem pedindo para os amigos se inscreverem, vão compartilhando também as palestras, para que a luz do Cristo ela possa chegar a todos os corações, a nossa gratidão e o nosso desejo do bem, para que o amor do Cristo envolva cada um de vocês, levando paz, levando proteção, levando discernimento, levando fé e coragem. Hoje estamos aqui para falarmos do Evangelho do Cristo. Vamos falar dos ensinamentos do Evangelho. Mas antes de começarmos a nossa conversa, nós precisamos pedir a Deus a permissão, precisamos orar, agradecer, louvar, pedir. Agradecer por termos chegado até aqui. Agradecer pela vida, pela saúde. Louvar a Deus, reconhecendo que nas suas mãos estão as diretrizes do nosso planeta. E rogar piedade, misericórdia para a nossa terra. Pedir que os bons espíritos estejam ao lado dos profissionais de saúde, dos pesquisadores, dos cientistas, permitindo que chegue até nós tudo que for bom, tudo que venha trazer alívio, paz e serenidade. E é assim que nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida que soubermos perdoar àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie, agora e para todo sempre. Então vamos conversar hoje sobre a importância do Evangelho do Cristo. E nós estamos começando o mês de dezembro, e é o mês onde nós falamos muito sobre o Cristo, sobre os seus ensinamentos, mas precisamos também perceber a importância desses ensinamentos em nossas vidas para que eles façam a diferença. Nós vamos hoje fazer uma leitura de uma das mensagens do Evangelho. Vamos começar fazendo essa leitura, para que a gente observe, porque muitos de nós não lemos o Evangelho com o cuidado que deveríamos, com a atenção que deveríamos, e não prestamos atenção muitas vezes
como este evangelho ele é atual. Ele que foi escrito há tanto tempo, mas as suas mensagens parecem que vieram ontem para as nossas mãos. Então, nós escolhemos um trecho, que é um trecho que está no capítulo 7 do Evangelho, que intitula-se Bem-aventurados os pobres de espírito, e cujo item está no item do orgulho e da humildade. E é o item 12. É uma mensagem do espírito Adolfo, bispo de Alger. E essa mensagem, ela foi psicografada em 1862. 1862. Então vamos ler e vamos todos prestando atenção no que esse espírito nos traz, no que Adolfo, bispo de Alger, conversa conosco nesse capítulo 7 do Evangelho, item 12. E ele começa dizendo o seguinte: homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoaste sobre vossas cabeças? Desprezastes a santa divina moral do Cristo. Não vos admireis de que a taça da iniquidade tenha transbordado por toda a parte. O mal-estar se torna geral. A quem se deve, senão a vós mesmos, que incessantemente procurais aniquilar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. E como poderá esta existir juntamente com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, à tarefa de destruí-lo, se não quiserdes perpetuar suas funestas consequências. Um só meio tendes para isso, mas infalível. Tomai a lei do Cristo por regra invariável de conduta. Essa lei que haveis rejeitado ou falseado na sua interpretação. Porque tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os vossos olhos, em lugar do que vos toca o coração. Porque o vício que se desenvolve na opulência é objeto da vossa reverência, enquanto só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se oculta na obscuridade. Que um rico libertino, perdido, de corpo e alma, se apresente em qualquer lugar e todas as portas lhe são abertas, todas as honras lhe são dispensadas. Enquanto dificilmente se concede um gesto de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho. Quando a consideração que se dispensa às pessoas é medida pelo peso do ouro que elas possuem ou pelo nome que trazem, que interesse pode ter elas
em se corrigirem de seus defeitos. Bem diferente seria, entretanto, se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública, como é o vício andrajoso. Mas o orgulho é indulgente para tudo quanto o agrada. Século de erros e de dinheiro, dizeis? Sem dúvida, mas por que deixastes as necessidades materiais se sobreporem ao bom senso e à razão? Porque cada qual deseja elevar-se sobre o seu irmão. Agora, a sociedade sofre as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre o sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge o seu extremo, é indício de uma próxima queda. Pois Deus pune os soberbos. Se às vezes os deixa subir, é para lhes dar tempo de refletir e de emendar-se sob os golpes que, de tempos a tempos, desfere no seu orgulho como uma advertência. Entretanto, em vez de se humilharem, eles se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ele a vira de repente, e a queda é tanto mais terrível quanto mais se tiverem elevado. Pobre raça humana, cujos caminhos foram todos corrompidos pelo egoísmo. Reanima-te, apesar disso. Na sua infinita misericórdia, Deus envia um poderoso remédio aos teus males, um socorro inesperado à tua aflição. Abre os olhos à luz, eis que as almas dos que se foram estão de volta para te recordar os verdadeiros deveres. Elas te dirão com a autoridade da experiência: quando as vaidades e as grandezas da tua passageira existência são pequeninas diante da eternidade. Dirão que nesta será maior o que foi menor entre os pequeninos. Entre os pequeninos deste mundo. Que o que mais amou os seus irmãos será o mais amado no céu que os poderosos da terra. Se abusaram da autoridade, serão obrigados a obedecer aos seus servos. Que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs, que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter-se a graça do Eterno. Eis aqui, meus irmãos, a mensagem do Bispo Adolfo, e que nós quisemos começar o nosso trabalho hoje, a nossa conversa, com essa leitura, porque essa leitura tem a ver com os nossos dias, tem a ver com tudo que nós estamos vivendo, com todo o sofrimento, com todo o desequilíbrio que o nosso planeta está passando, que a nossa cidade está passando, o nosso estado está passando. Não parece que esta mensagem do Evangelho foi escrita
psicografada há poucos dias, não retrata ela a veracidade de tudo que estamos presenciando nesse exato instante em que estamos reencarnados? E o que nós podemos entender disso? Que de há muito a espiritualidade ela vem nos acordando. Ela vem trabalhando conosco para que nós despertemos para os nossos valores. Essas conversas que às vezes parece assim uma repetição, não é? Parece que cada vez que nós nos encontramos, nós repetimos as mesmas palavras, nós repetimos as mesmas linhas de pensamento, nós rogamos quase que constantemente as mesmas coisas. E nós vemos aqui que com o Evangelho não é diferente. Há quanto tempo este Evangelho foi escrito? Essa mensagem, ela versa de 1862. E de lá para cá ela vem acordando almas. E ela tem menos tempo conosco do que Jesus e o seu Evangelho. Então nós observamos a luta constante desses companheiros para que nós nos reformemos. Mas ele também diz aqui que nós deixamos de lado esse código divino chamado Evangelho do Cristo. Nós abandonamos. E ele diz que todos os nossos males provêm justamente deste abandono. Que todos os nossos males, eles provêm da falta de atenção a essa leitura, empreendendo seriedade nesta leitura, promovendo o estudo não só para saber. O Evangelho, ele vem nos reestruturar, vem refazer os nossos pensamentos para que nós nos modifiquemos. E aí olha a fortaleza dessa mensagem, meus irmãos queridos. No mês em que falamos tanto de Jesus, em que colocamos o Mestre nas alturas, aonde nós vamos, muitas vezes, festejar o seu nascimento, aonde precisamos arrumar toda a casa, aonde vamos para as ruas comprar, para festejar o Natal, o nascimento do Cristo. Mas nós estamos realmente conscientes desse Evangelho, como esta mensagem que acabamos de ler? O que temos amontoado sobre as nossas cabeças? Quantos sofrimentos, ele diz, chega uma hora em que o mal-estar é geral. É geral porque cada um individualmente foi construindo a sua rede de desobediência. E chega um momento em que, como ele diz, a taça enche e ela é derramada. E nós estamos vendo aí o mal-estar global, o mal-estar geral. Mas a gente observa que ele vem pontuando os nossos desacertos, a nossa falta de prudência, de amor, porque ele diz que nós o que trabalhamos muitas vezes sem esse sentimento de caridade, vamos aniquilando-nos. Vamos destruindo uns aos outros. E nem sempre essa destruição ela acontece pelas mãos da violência. Não. Às vezes é de forma sutil, suave, calma. Nós vamos aniquilando o outro. E quantas conversas ao longo desse ano nós tivemos sobre a questão da palavra, sobre a questão do silêncio, sobre a forma de olhar, sobre a forma de nós nos posicionarmos com relação ao outro.
E quanto mal nós vamos criando desta forma. Então, se nós amamos este Cristo, se nós queremos festejar esse nascimento, precisamos parar e observarmos o que estamos fazendo da terra, o que estamos fazendo da nossa existência, porque uma fala particular nossa é uma coisa, mas uma leitura feita de algo que foi escrito em 1862 e que traz uma realidade tão forte, tão direta, que mexe com as nossas almas. Não são palavras criadas numa conversa como essa que estamos tendo, mas foram palavras escritas que retratavam a época e que retratam até hoje a época, o que demonstra que poucos se preocuparam, poucos prestaram atenção, poucos seguiram, poucos se renovaram, poucos trabalharam-se para essa construção de amor, e nós ainda estamos aqui vivendo algo nunca vivido num passado recente. E nós estamos vendo que o Evangelho do Cristo ele está precisando ser o quê? Acordado nas nossas almas. E quando dizemos acordados, é num investimento para a transformação do planeta. Porque são esses valores morais que devem formar as crianças e as crianças modificarão o futuro. Mas se as crianças não tiverem a formação dada por nós adultos, no que elas se tornarão amanhã? Homens de títulos, pessoas de títulos, mas não pessoas que amem. Pessoas que antes de ditar um decreto, ela pense no seu semelhante. Antes de fazer qualquer coisa, ela pense na ressonância que isso vai ter na vida do seu irmão ou dos seus irmãos, a depender do cargo que ocupe. Trabalhará menos o seu interesse pessoal, porque ele diz o que aqui? Que os nossos males provêm do orgulho e do egoísmo, e nos convida à caridade e à humildade. Esse caminho que muitos de nós não conhecemos. Nós falamos, discursamos, mas não conhecemos esse caminho verdadeiro da caridade, da humildade, porque temos dificuldade em trilharmos por ele. E por que temos dificuldade? Porque nós ainda abraçamos muito a lei da vantagem para nós. Essa lei da vantagem que nós não percebemos o quanto maltrata, o quanto machuca a nós mesmos, porque ele diz o quê? Que nós estendemos um tapete vermelho, nós rendemos graças, nós fazemos e fazemos, se a criatura é medida pelo peso do ouro, se a criatura é medida pelos títulos que ela carrega, mas aquele mais simples, como ele diz, nós olhamos de maneira desdenhosa e vamos ao julgamento, e vamos às palavras indevidas. E nós precisamos entender que é um conjunto de coisas que formam um ser de bem, um conjunto de virtudes, de qualidades, e que até mesmo pela ordem da evolução do planeta, nem todas as criaturas podem obter os mesmos títulos, a mesma condição social. Isso o Livro dos Espíritos nos ensina, que é a parte filosófica da doutrina, nos mostra claramente. E tudo na lei de Deus é dividido de maneira perfeita. Então haverão sempre espíritos encarnados para fazerem de tudo, cada um dentro do seu grau de necessidade, não é de inteligência e nem de evolução espiritual, é de necessidade. Porque há espíritos, e isso nós precisamos compreender, meus irmãos, para olharmos todos com igualdade, sem esse desdém que ele fala aqui e que faz sofrer. Nós precisamos entender
que nós temos a necessidade dos médicos para curarem as doenças, mas nós temos uma necessidade grandiosa daqueles que varrem as ruas para manter a limpeza, aqueles que trabalham dentro dos hospitais, na parte da limpeza. Nós precisamos dos médicos cirurgiões, mas precisamos dos enfermeiros para estar ali, obedecendo o prontuário, auxiliando o paciente. Nós precisamos do engenheiro, mas nós precisamos do pedreiro para, com a pá e o cimento, fazer com que a obra se levante. Nós vamos precisar dos arquitetos para promoverem a beleza das construções, mas nós também vamos precisar daqueles que estão vendendo as frutas, vendendo as verduras. Nós vamos precisar, como diz a canção, não é? De todo mundo. Porque o mundo, ele se faz de operários, em todos os sentidos falando. E cada um na sua área é doutor. E nós não podemos esquecer isso. O eletricista, o marceneiro, o carpinteiro, o açougueiro que sabe destrinchar lá o que ele vai vender. Cada um, de acordo com a condição evolutiva do mundo, cada um exerce a sua função. E cada um deve ser respeitado naquilo que faz. Não existe maior ou menor. Porque às vezes aquele que está varrendo a rua e que costumamos olhar de lado, sabe mais de amor, de caridade, muitas vezes do que o douto, que aprendeu a ser indiferente com a dor alheia, porque não conheceu a necessidade. Como também esse que chegou no alto patamar do conhecimento, porque o mundo precisa e porque ele, espírito, já estava no tempo também de alcançar, este também, muitas vezes, quando aprende da vida, quando aprende desse código chamado Evangelho, e que às vezes ele aprendeu em outras, passagem pela terra, ele anda numa simplicidade, numa humildade, que você olha e não diz. Sabe aquela coisa dos antigos que faz assim, quem é não diz? Então, muitas vezes, quando a criatura diz, você sabe com quem você está falando, você sabe quem eu sou? Ali não aprendeu a lição da vida. Quando nós olhamos para o outro e nós discriminamos e nós nos achamos melhores, nós não aprendemos nada do Evangelho. E por que nós estamos conversando isso? Porque esta forma de olhar e de viver está em todas as criaturas, de todas as religiões. E o Evangelho vem nessa mensagem de Adolfo conversar conosco, porque nós precisamos de transformação. Precisamos entender esse Evangelho, esses ensinamentos, para que nós possamos modificar e modificar os nossos, através do exemplo, através da boa palavra, de um pensar diferente, para reconstruir o planeta, para que as nossas crianças realmente sejam homens de bem e nós tenhamos a felicidade, que estar aqui ou no mundo espiritual, de saber que pode contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento do nosso planeta.
Uma coisinha que nós façamos positiva faz a diferença. Então, festejar Jesus, o seu nascimento, é muito mais profundo do que uma ceia de Natal. Porque uma ceia a gente faz uma vez na vida. Uma vez na vida. Porque é uma vez por ano. E Jesus, ele não pede ceia. Jesus pede que nós o carreguemos no coração, que nós o carreguemos nas atitudes. Tanto faz ter a mesa posta ou não. O que ele quer é um coração contrito, em oração. O que ele deseja é um ser piedoso, um ser misericordioso, com a capacidade de perceber as dores dos seus irmãos e buscar de alguma sorte socorrê-los nas suas aflições. O que ele busca é um coração que não seja plenamente feliz enquanto a dor bate ao lado na porta do vizinho. Mas essas coisas nós só vamos entender estudando e aplicando o Evangelho. Essas coisas nós só vamos entender gerando em nós vontade e o compromisso. Não só porque a vontade sozinha, ela não faz nada. A vontade sozinha, ela é só vontade. E ela passa a ser alguma coisa quando nós saímos da inércia para a ação e nós criamos o compromisso de ir, de ser, de fazer. Estamos no mês em que mais se fala de Jesus Cristo, volto a dizer. Mas nós estamos, de fato, com Ele? A lição de Adolfo diz para nós o quê? Que apesar dos nossos equívocos, apesar da confusão que nós estamos fazendo em torno de nós mesmos, ele diz, tenham esperança. Anima-te. Já erramos, agora precisamos deixar de errar. Precisamos aprender o caminho para fazer o certo. E agora nós temos mais responsabilidade porque agora nós conhecemos a palavra. Mas não podemos deixar o Evangelho fechado. Não podemos pegar este Evangelho e só abrir nas horas das aflições, como se fosse um ritual. Eu abro de manhã, eu abro de noite. E se a situação apertar, eu abro na hora em que a situação apertar. Não. Evangelho é para se aprender. Evangelho é para se aprender. Evangelho é para se vivenciar. No início do Evangelho, na abertura já se diz que o livro dos Espíritos, ele vem trazer para nós a parte filosófica. Ele vem mostrar para nós os fluidos, a vida após a morte, como é que isso se dá, perguntas e respostas do nosso cotidiano para que nós saibamos como agir. É um mundo que nós vamos encontrar no livro dos Espíritos, um mundo de sabedoria, de conhecimento, que alarga os horizontes, que nos traz firmeza para prosseguirmos, que tira-nos as dúvidas, levanta-se o véu e nós começamos a sentir mais o além-túmulo e respeitá-lo. Vamos entender o que se passa no momento do desencarne, como chegamos no mundo espiritual, como chegamos aqui. É um manancial, a filosofia da doutrina espírita no livro dos Espíritos. E vamos encontrar lá no livro dos Médiuns a ciência espírita. Como lidarmos com os espíritos, como entender a nossa mediunidade, como fazer com que essa mediunidade ela seja produtiva.
não nos traga dor e sofrimento? Como não ser joguete dos espíritos sem a luz do Evangelho? Como nos curarmos das obsessões e muitas vezes das obsessões que nós mesmos provocamos sobre nós na auto-obsessão? Como nós lidarmos para conhecermos a identidade dos espíritos? Como respeitá-los? O que é uma reunião séria? Passo a passo, nós vamos estudando e entendendo e descobrindo este mundo maravilhoso da mediunidade e da ação do espírito sobre a matéria. Mas o Evangelho ele vem preparar o terreno, ele vem nos educar, ele vem trazer Jesus, ele vem trabalhar as nossas dores, ele vem melhorar as nossas almas, ele vem fazer com que nós cresçamos perante o divino, vem fazer com que nós nos descubramos e prepara, porque ele é a base, as colunas, para que a filosofia, para que a ciência, ela caia em nós e ela surta um efeito modificando-nos e também surta um efeito na vida do outro, porque nós seremos, nesta hora em que aprendermos o Evangelho, nós seremos bons professores, como assim o foi Kardec, que conheceu a doutrina na sua ciência, na sua filosofia, na sua religião, neste tripé maravilhoso, e ele soube ser o bom senso encarnado. O seu conhecimento não o fez se perder, não diminuiu a ninguém. Foi o espírita, mostrando-nos como fazer, como viver à luz deste Evangelho. Por isso que Adolfo, nesta mensagem, ele diz: retira de ti o orgulho e a vaidade. Afasta esse egoísmo para que possas ser feliz e para que possas aproveitar tudo o que a doutrina espírita tem para te dar e tudo que o Evangelho do Cristo há tanto tempo lhe oferta. Esse Espírito diz isso para nós quando ele diz: anima-te, porque os Espíritos voltam para orientar-vos. E quantas orientações nós temos desses Espíritos que, em nome de Deus, com o consentimento do Cristo, vêm reacender em nós a chama do amor, a chama da verdade. E nós estamos cá, ainda sofredores, abraços, com tanta dor, com tanto sofrimento, e ainda criando resistências, criando ainda resistência, sem querer seguir o caminho, sem aceitar ainda as chamadas que esse Evangelho nos dá, porque muitas vezes nós queremos ouvir o que convém, como Adolfo bem disse, que nós fomos modificando a mensagem do Cristo à nossa conveniência. Não podemos mais fazer isso. Não temos esse direito. Não podemos mais. É hora de assentar a cabeça, de ajustar o pensamento. É hora de escolher bem o caminho a seguir. Por isso ele diz: anima-te, porque há esperança. Anima-te, porque Deus ainda envia a consolação. E o Evangelho do Cristo, que é, se não a consolação em nossas vidas? Jesus, esse médico das almas, este que diz: vinde a mim,
E nós precisamos querer ir a Ele. Sairmos, sabe, das desculpas. Hoje eu não posso. O meu trabalho não permite. Os meus filhos me tomam o tempo. As provas da faculdade não deixam. A casa me assoberba. E nós vamos assim, esquecendo do caminho do equilíbrio, aonde nós precisamos de tempo para tudo e precisamos de tempo para pensar na nossa vida espiritual, porque lá uma hora nós vamos. Lá uma hora nós vamos. E vamos ser recepcionados lá de acordo com a vida que levamos aqui, com o respeito que damos ou não. Sabe, como aquela poesia que diz assim: e quando chegar a minha hora, quem será que me virá abrir a porta? Será um aleijado como os mancos que eu tripudiei? Bom, que sejam sorrisos, que sejam alegrias, que sejam braços abertos, que seja a luz do respeito, da bondade, da caridade, que nos recepcione pelo fato de termos aprendido, estudado e nos esforçado para vivenciarmos esse Evangelho do Cristo e tenhamos espalhado alegria, paz, felicidade, respeito, dignidade na vida das pessoas. Não há milagres. Sempre digo, não há um pó de pirlim-pim-pim, não há uma varinha mágica para que nós nos modifiquemos sem esforço, sem trabalho, sem entrega, sem doação, sem renúncia, sem abrir mão dos gostos negativos, daquilo que muitas vezes nos apetece, quer dizer, eu sou assim, dou cada resposta, mas fulano veio a mim e ouviu, porque eu sou assim, é a minha natureza, quem quiser que goste de mim do jeito que eu sou. Sabe, essas coisas que nos dá prazer, que faz com que nós, né? É isso que nós precisamos modificar. Esse gosto de estar apontando o outro, esse gosto de diminuir, esse gosto de discriminar, este gosto. Quando vem Jesus para modificar tudo isso, quando vem a espiritualidade para nos ensinar caminhos maiores e melhores. Por isso esse evangelho ele é tão importante. Por isso precisamos dedicar mais atenção a ele, mais respeito, mais agradecimento a Deus que enviou este homem maravilhoso chamado Jesus Cristo, que veio e compreendeu a nossa pequenez, a nossa inferioridade, que até hoje intercede pedindo ao Pai que nos perdoe, porque até hoje nós ainda estamos sem saber o que estamos fazendo. Estamos apenas maquinalmente agindo. Mas vem aí, né? Mais uma vez dezembro. E, né? Aí nós lembramos sempre daquela musiquinha que todo ano ela bate a nossa porta. Então é Natal. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. O que é que nós fizemos? O que é que nós estamos fazendo? Preocupados com as mesmas coisas? Envolvidos nas mesmas ilusões? Abrindo as portas para os enganos? Que hora nós vamos abrir as portas para Jesus? Porque ele sempre diz: eis que estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei e cearei convosco. Mas esse cearei convosco não é este cear material que nós enchemos a mesa de iguarias, esquecemos de quem não tem, arriscamos a vida porque queremos fazer tudo como dantes. Não, esse entrarei e cearei convosco é a ceia espiritual, a ceia que nos alimenta para sempre, a ceia do dever cumprido, a ceia do amor que nasce e envolve a humanidade, a ceia da oração,
do agradecimento a Deus, também a ceia da coragem, do desenvolvimento da fé, da resignação, a ceia da simplicidade, da humildade, a ceia das vestes simples do Espírito. E quem pode patrocinar tudo isso, senão o entendimento do Evangelho do Cristo? Este Evangelho que nas suas lições nós precisamos aprender a baixar a cabeça e dizermos: esta lição foi para mim, e não dizer foi para o outro, porque enquanto a lição for para o outro, nós não nos emendamos. Precisamos dar valor a quem tem. Como Adolfo bem diz, que nós não façamos além da conta por uma questão de bajular, de enaltecer, porque nós queremos a vantagem, porque o outro tem. E quando nós agimos assim, o que é que ele diz? Como é que a criatura vai se emendar? Como é que ela vai se corrigir de seus erros se nós estamos apoiando o erro? E às vezes nós vamos apoiando o erro, vamos seguindo os equívocos, porque vamos colocando a vida espiritual bem distante e achamos que temos que prestar conta ao próprio homem, quando na verdade Madre Teresa de Calcutá sempre disse que determinadas coisas eram entre ela e Deus, então muitas coisas é entre nós e Deus. E cada um de nós haveremos de prestar contas da nossa administração na Terra, como diz Emmanuel. E como é que nós estamos administrando a nossa vida? Como é que nós estamos administrando esse momento de contato com o Evangelho, onde nós precisamos ser exemplo, ser conforto, ser amparo para os nossos irmãos, ao tempo em que precisamos também nos fortalecer. Nós precisamos, porque as coisas estão aí. Uma bola de cristal nós não possuímos. Não sabemos o dia de amanhã, mas sabemos de uma coisa, que precisamos aprender desse Evangelho para estarmos preparados, fortalecidos no amor a Deus consciente, entendendo as razões das coisas. Precisamos estar fortalecidos para o que vier, para não nos entregarmos à melancolia, para não nos desequilibrarmos, para não nos desesperarmos. Nós precisamos lembrar que o Cristo caminha conosco, não no mês festivo, mas Ele caminha conosco todos os dias, nos orientando, nos ensinando, dizendo-nos como fazer a partir do momento em que buscamos essa comunhão com o alto. A partir do momento em que nos permitimos ser espírito e não matéria, em que percebemos que aqui estamos no empréstimo de um corpo que será devolvido um dia. E enquanto isso não ocorre, nós precisamos ir angariando valores que seguirão conosco, valores positivos. Por isso precisamos deixar para trás esse passado aonde o nosso comportamento vai amontoando essas coisas negativas sobre nossas cabeças e trazendo dor e sofrimento. Então, meus irmãos, que nós possamos despertar, que nós possamos fazer valer essa encarnação, como sempre digo, e que nós façamos um bom uso deste livro, que muitas vezes as lições que nós lemos nos surpreendem porque a gente diz: eu não conhecia essa lição. Não, essa mensagem no Evangelho eu nunca ouvi. Em que capítulo é? Que página é? Porque nós não temos o hábito dessa leitura. E nós precisamos pegar este Evangelho, lermos parágrafo por parágrafo. Não tenhamos pressa.
Essa leitura que fizemos aqui hoje, se nós fôssemos destrinchar parágrafo por parágrafo, nós iríamos estudar ainda por muitas conversas. Façamos isso, não tenhamos pressa. Peguemos um parágrafo do Evangelho e entendamos. E tragamos para a nossa existência, para o nosso dia a dia, e nos questionemos o que posso fazer em prol de mim mesmo, respeitando esse sacrifício do Mestre Jesus. Porque mudar padrão vibratório para estar conosco, para um espírito do quilate de Jesus, meu Deus, é muito amor, é muita entrega. E nós precisamos responder a este amor no mesmo diapasão. Responder exemplificando, respeitando, ouvindo, aprendendo esse Sermão do Monte, não para decorarmos, não para fazermos poesia, não, mas estudando esse Sermão do Monte para que ele faça morada em nossa alma, para que cada coisa que nós venhamos a fazer se levante esses ensinamentos e nós tenhamos um comportamento equilibrado, devido, agindo com ordem, com decência, utilizando a autoridade necessária que for pedido para o momento, mas na certeza de que nós não seremos aqueles que praticarão a injustiça, que não nos tornaremos algozes por imprudência, por desobediência à lei de Deus, mas permitindo que essa lei ela floresça de uma maneira clara, visível na nossa consciência. Então, que nós possamos, meus irmãos, pensar mais nas palavras escritas contidas no Evangelho. Que nós possamos pensar mais no amor incomensurável deste Mestre que é o nosso guia e o nosso modelo, como nos ensina a doutrina espírita. E que nós possamos seguirmos firmes na certeza de que há esperança para todos nós. Basta que nós acionemos a vontade, o querer, o compromisso e darmos o passo para a frente e podermos fazer como tantos espíritos fizeram. Senhor, eis-me aqui. Senhor, que queres que eu faça? E tenha a certeza que nada que fizermos será favor para Deus, para o Cristo, para a espiritualidade. Tudo o que fizermos é avanço para nós mesmos, espíritos viajores pela face da terra, mas buscando um caminho de luz. Caminho de luz que significa aplicação da caridade, aplicação do amor, uma vivência digna, honesta, reconhecendo o direito de cada um e sendo cada vez mais o nosso falar sim, sim, não, não, por compreendermos a vinda do Mestre Jesus à Terra. Então, um bom Natal para todos vocês do Centro Espírita José Diogo. Gratidão pelas oportunidades de trabalho que vocês nos deram durante todo esse ano. Gratidão a todo o corpo espiritual desta casa que sabemos continuam trabalhando e amparando a todas as criaturas, não só da instituição José Diogo, mas a todos nós, espíritos necessitados. A nossa gratidão também a essa égide de espíritos trabalhadores. Que Deus os abençoe, que Deus ilumine cada vez mais para que esta equipe espiritual continue trabalhando em prol da humanidade. Um bom Natal também para todos nós que cá estamos, a esses amores que nos acompanham, e ainda nos veremos em outras conversas, mas para a Casa José Diogo é
o fechamento do ano e a nossa gratidão. A Vilma, que sempre nos deu essa oportunidade, né? A nossa querida Sheila, que sempre nos trata com muito carinho e respeito, a Flaviano, que é um amor incomensurável dedicado à nossa pessoa, não é? A Ildomar, como responsável da casa, nossa gratidão, e a todos vocês que formam a Casa Espírita José Diogo, a minha gratidão, o meu muito obrigada, que Deus abençoe a cada um de vocês. E sigamos em frente, amigos queridos, na luta constante da renovação de nós mesmos. Que Deus abençoe a todos nós, que tenhamos momentos de paz, de luz, mesmo que as dificuldades batam a porta, mas que com Cristo nós saibamos iluminar esses momentos para levar força, coragem e esperança a quem precisar. E vamos hoje, atipicamente, fechar com a oração, dizendo: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e por toda a eternidade, ó Mãe querida. Paz em todos os corações.